Olá, professora Elisângela Santiago, de volta aqui com o Segunda do Enem. Hoje tratamos da questão 15 da prova de 2021, a prova de linguagens. O texto traz o grande, sempre presente, ó, tá aqui, né, já na nossa frente, Machado de Assis. Machado de Assis está sempre presente, pessoal, nas provas do Enem. Então, é muito importante vocês estudarem não somente a vida e a obra, como principalmente os textos dele. Vamos ver que texto é esse que o Machado nos presenteia dessa vez? Aqui está a questão 15. São dois textos, então nós vamos avaliar aquela habilidade de comparação entre os textos, né? A capacidade do estudante de ver o texto, dois textos e perceber as diferenças, as semelhanças entre eles. Qual é o primeiro movimento que a gente sempre faz? Antes de ler o texto, a gente lê o enunciado da questão. Vamos lá. Tá aqui. O conto de Machado de Assis, no texto 1, faz uma referência velada ao machixe, que é um gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da. Então, nós vamos analisar aqui no texto 2, nós vamos ler o texto 1, né, para amparar a compreensão do texto 2, certo? E verificar no texto 2 qual é o conflito do personagem que compõe obras do gênero machixe. Esse conflito é representativo de quê? Certo? Então, vamos fazer a leitura do texto, dos textos. Texto 1. Correu à sala dos retratos, abriu o piano, sentou-se e espalmou as mãos no teclado. Começou a tocar alguma coisa própria, uma inspiração real e pronta. Uma polca buliçosa, como dizem os anúncios. Essa polca é a referência ao machixe, que originalmente veio lá dos escravos, né? Então, ela foi se aprimorando e, né, como se faz um preconceito velado, passou-se a chamar de polca, certo? Nenhuma repulsa da parte do compositor. Os dedos iam arrancando as notas, ligando-as, meneando-as. Dir-se-ia que a musa compunha e bailava a um tempo. Compunha só, teclando ou escrevendo, sem os vãos esforços da véspera, sem a exasperação, sem nada pedir ao céu, sem interrogar os olhos de Mozart. Nenhum tédio. Vida, graça, novidade escorriam-lhe da alma como de uma fonte perene. Então, esse é o texto do Machado de Assis, que faz uma referência velada ao machixe, né? Quando ele traz a polca aqui, uma polca buliçosa, certo? Inspirada, né, na polca, no machixe. O texto 2 é um texto da J.M. Winsky, Machado Machixe, o caso Pestana, Teresa. Então, retirado da revista de literatura aqui. Vamos ver. Um homem célebre, de onde foi tirado aquele texto que a gente leu, expõe o suplício do músico popular que busca atingir a sublimidade da obra-prima clássica e com ela a galeria dos imortais, mas que é traído por uma disposição interior incontrolável que o empurra implacavelmente na direção oposta. Ele tentava fazer uma peça de Mozart, mas influenciado pelo machixe, por essa polca buliçosa, né, acabou fazendo a apresentação dele. E aí, o autor diz, né, ele é traído por uma disposição interior incontrolável, porque ele vê isso na rua e aí acaba se influenciando. Pestana, o
personagem, célebre nos saraus, salões, bailes e ruas do Rio de Janeiro, por suas composições irresistivelmente dançantes, esconde-se dos rumores à sua volta num quarto povoado de ícones da grande música europeia. Mergulha nas sonatas do classicismo vienense, prepara-se para o supremo salto criativo e, quando dá por si, é o autor de mais uma inelutável e saltitante polca. Então, por mais que ele está lá, num quarto, cercado dos grandes artistas, né? Ele acaba sendo influenciado pelo que o hoje traz, que é essa polca. Então, ele é conhecido por suas composições irresistivelmente dançantes. Ele quer ser um cantor inspirado nos clássicos, mas na verdade não consegue. Assim, o enunciado diz, né? O conto de Machado de Assis faz uma referência velada ao machixe, gênero musical inicialmente associado à escravidão e à mestiçagem. No texto 2, o conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da. Então, nós vamos conhecer aqui o conflito de Pestana, célebre nos saraus, salões, bailes e ruas de Janeiro, por suas composições irresistivelmente dançantes, esconde-se dos rumores à sua volta num quarto povoado de ícones da grande música europeia. Mergulha nas sonatas, né, do classicismo vienense e prepara-se para o supremo salto criativo. E quando dá por si, é o autor de mais uma inelutável e saltitante polca. Então, qual é o conflito desse personagem? Um personagem que vive querendo compor clássicos eruditos, né, inspirados nos clássicos eruditos, e de repente está lá fazendo música para o povão. Uma música que vem da cultura do mestiço, do escravo, do negro, né? Então, qual é a resposta? O conflito do personagem em compor obras do gênero é representativo da pouca complexidade musical das composições ajustadas ao gosto do grande público. Não temos aqui uma pouca complexidade musical, né? Ele é tão complexo que o que acontece? Quando ele vai compor, ele se rende, né? Da complexidade ser tão grande, certo? Então, não é pouca. É representativo da prevalência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira? Toda vez que ele tenta compor um clássico erudito, ele vai lá e se influencia, né, pelas músicas do povo. A B tem grande chance, né? Pelo menos parece muito. Vamos deixar a B aí. A C, representativo da incipiente atribuição de prestígio social a músicas instrumentais feitas para a dança. Nós temos aqui uma pouca atribuição, incipiente, mínima, de prestígio social a essas músicas, ou pela tensa relação entre o erudito e o popular na constituição da música popular brasileira. Ou ainda, né, esse conflito é representativo da importância atribuída à música clássica na sociedade brasileira do século XIX. A gente sabe que no século XIX eles davam muita importância a tudo que vinha de fora, né? Mas aí a música popular brasileira estava começando a entrar. Então, esse conflito que existe do personagem é devido a essa grande importância atribuída à música clássica, é devido à tensa relação entre o erudito e o popular, ou a pequena atribuição de prestígios sociais a músicas instrumentais feitas para a dança. Aqui a gente viu que não, né? Então, a gente já descarta aqui a A e a C. Pode ser representativo da prevalecência de referências musicais africanas no imaginário da população brasileira? Pode, né? Ele tenta fazer o erudito, mas ele é influenciado não só no imaginário, mas também no que ele vê na rua e tal. Então, a gente vai descartar B, porque essa prevalecência não está
totalmente no imaginário, certo? E aí temos a E e a D, né? A importância atribuída à música clássica, mas a gente vê aqui uma predominância dessa tensa relação entre o erudito e o popular. Ele fica o tempo todo querendo fugir do popular para se tornar um homem chique, né, pomposo, mas o popular vem e o influencia. Então há uma briga, um conflito entre eles aqui, entre o erudito e o popular. E o Pestana, o personagem, se vê diante desse conflito, certo? Então aqui nós temos a questão, o item D, como item correto. Tá bom? Vocês notem que é uma sutil diferença. Então, para responder essa questão aqui, eu preciso entender o contexto do século XIX, eu preciso entender como era que eles pensavam a arte, a literatura, a música, a dança naquela época, para entender esse conflito que o Machado de Assis traz do Pestana. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo Segunda do Enem.